Eleições 2024. Olá, nesta semana o Jornal da Mix, em parceria com o Portal da Cidade, vai entrevistar os candidatos à Prefeitura de Blumenau. Eu, Gisele Scopel e Belmiro Avancini, vamos conversar com eles sobre as principais demandas da cidade aqui no nosso estúdio. Eles vão ter o tempo de 20 minutos para responder o maior número de perguntas. E hoje a gente vai entrevistar o candidato Odair Tramontim, do Partido Novo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer. Muito bem, então, vamos com a primeira pergunta. A partir do momento que a gente fizer a primeira pergunta, passa a contar, então, aqui os 20 minutos que o candidato tem para fazer, para passar suas respostas. Candidato, sobre Samay, eu gostaria de começar com o senhor. A gente tem uma autarquia aqui em Blumenau que, vez ou outra, está aparecendo nos portais, enfim, nas manchetes, em caso de corrupção, em caso de problema, e fora que a população sofre muito com a falta do atendimento de qualidade do Samay, não só no verão, muito mais no verão, mas vários locais que até hoje sofrem com o atendimento no fornecimento de água. Qual é a sua proposta pro Samay para pelo menos minimizar esse problema da comunidade? Pode soltar então agora, Jack? A partir de agora a gente tem 20 minutos então, candidato. Bom, Belmiro, Gisele, obrigado pela oportunidade. O Samay vai ser a prioridade das prioridades do nosso governo. Porque é uma autarquia que tem uma história, uma folha de serviços prestados. E hoje, além de estar assiduamente nas páginas policiais, reiteradamente, insistentemente, ela não está fornecendo água para a população. E isso é gravíssimo porque no verão, o elevado consumo de água, vocês noticiaram muito. Agora, na semana passada, eu fui para a região norte, Fidélis, Torre Norte. Na terça-feira tinha gente que estava sem água desde o sábado. Então, isso é inaceitável. O que nós vamos fazer? Vamos dar um choque de gestão. Nós vamos limpar o Samay. Nós vamos fazer uma limpeza geral na prefeitura, porque a corrupção, os desmandos não são só no Samay. A gente viu a semana passada, Secretaria do Meio Ambiente, até da saúde estão roubando. E o Samay é um caso de polícia, né? Mas, sobretudo, um caso de desmandos administrativos. Uma coisa que o blumenauense deve saber por que está acontecendo isso. É porque a politicagem, né? O toma lá da cá, as negociatas de cargos, é muito mais forte no Samay. Tem em geral, mas principalmente no Samay. Vou dar um exemplo. Nos últimos 3 anos, o Samay mudou 6 presidentes. Quando é que vai funcionar qualquer coisa que tenha essa rotatividade? E presidentes de ajustes políticos. Então, eu conversei com o Samay tem um quadro de servidores consolidados. Tem gente lá que trabalha há 30 anos, gente qualificada, engenheiros, gente que fez projetos, gente que conhece a estrutura do Samay, e eles não aguentam mais. Por quê? Porque há muitos anos não tem um administrador, não tem um gestor. Então, para responder objetivamente a tua pergunta, eu digo, nós vamos colocar profissionais para administrar o Samay, e não políticos, como vem acontecendo. Pessoas sem a mínima formação de gestão estão presidindo o Samay ao longo dos últimos anos. E é por isso que nós vamos resolver esse problema, porque o Samay tem dinheiro, o Samay não vende a prazo, né? O Samay tem novos clientes todos os meses. Então, precisa fazer muita força para estragar o Samay. Então, nós vamos consertar o Samay dando um choque de gestão, fazendo uma administração profissional. É o nosso lema, pessoas certas nos lugares certos. Se nós constituirmos uma direção do Samay de pessoas escolhidas a dedo pelo currículo profissional e não pelo currículo partidário, a solução é uma questão de tempo. Blumenauense pode ficar tranquilo. Evidentemente que para consertar o estrago demora um pouquinho, né? Eu não sou vendedor de ilusões, mas será
a prioridade das prioridades. Mas já se tem um plano onde construir novas ETAs, o que fazer a respeito de tudo isso para que se evite a falta de água? Gisele, eu não sou especialista em água, em fornecimento de água, mas o SAMAI tem um corpo de engenheiros, né? Vamos colocar como presidente alguém que conheça de água. E precisa o quê? O que o SAMAI basicamente precisa? Precisa manutenção da sua estrutura, que é muito antiga, né? E precisa ter planejamento para curto, médio e longo prazo. Tem financiamento, tem dinheiro que foi aprovado, a Câmara de Vereadores aprovou milhões de reais em investimentos e nós vamos fazer tantas ETAs quantas forem necessárias. Por quê? Porque dar água à população, repito, é a obrigação básica, fundamental para a autarquia que tanto já deu para Blumenau e nós vamos resgatar tudo isso. Candidato, a geografia de Blumenau ela exige um planejamento que já devia, né, ter sido retomado há muito tempo, mas vários gargalos na cidade em relação à mobilidade urbana. Então, qual a proposta do seu governo para envolver vários modais e que atenda ao que hoje Blumenau está passando, tanto em relação ao transporte público, mas outras formas de locomoção que possam auxiliar aí a nossa mobilidade urbana na cidade? São grandes desafios, né? Eu tenho dito reiteradamente que o que muda a questão da mobilidade são as obras estruturantes, né? Nós que somos daqui sabemos, né? O que mudou a Via Expressa, o Complexo do Badenfur, a nossa Humberto de Campos, foram obras que transformaram positivamente a cidade. Então a gente precisa ter um olhar para isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade àquelas obras iniciadas, nós vamos estabelecer projetos daquelas obras que só são pensadas, porque precisa dinheiro, precisa financiamentos. Então, de imediato, nós vamos colocar em prática o eixo norte, né, que é a readequação da Pedro Zimmermann, né, que já tem um projeto pronto, já tem dinheiro e já, segundo me falaram, já está nos processos iniciais de licitação, que começa ali na Uniaselv, vai até perto do aeroporto com 3 pistas, depois, né, depois para frente com 2 pistas. Mas nós temos esse do eixo norte, né? Do corredor, o eixo oeste, tem planejamentos para o complemento da Humberto de Campos, que vai até o Complexo do Badenfur, né? Do eixo leste, por exemplo, tem a programação para projetos da duplicação da Cândido da Silva, que vai ligar essa região até a BR-470, né? No eixo sul, o binário da Hermann Ruscher com a Rua Amazonas, né? Então são grandes obras, né, que demandam tempo, mas elas precisam ser adequadas, né? Nós precisamos pensar em pontes, né? Nós somos uma cidade cortada por um rio e Indaial, na última gestão, fez 2 pontes. E se nós olharmos para trás aqui, eu moro aqui há 35 anos, quantas pontes foram feitas? Então, eu já sei que tem projeto aqui, aqui na Itopava Seca, né? Aquela que vai sair ao lado do Guarani, que já é uma obra que está prestes a ser iniciada. Enfim, nós vamos dar continuidade àquilo que está na cara do gol, né? Para ser feito. Vamos planejar outros, porque o município precisa ter obras projetadas. Porque você tendo um projeto, capta recurso e executa. Mas uma coisa que nós precisamos fazer urgentemente é cobrar, principalmente do governo do estado, o complemento da Via Expressa. Há quantos anos, Belmiro, está parada a nossa Via Expressa? Blumenau é a 3ª cidade do estado, a única grande obra estadual e não sai do papel, né? Tá ali, o governo Moisés ficou 4 anos, tinha PIX para tudo que era
pontilhãozinho e nada. Então, essa também é uma prioridade que a gente precisa usar. A liderança, o prestígio do prefeito de Blumenau para cobrar do governo do estado. Sobre essa questão de mobilidade ainda, candidato, os ônibus, a gente recebe muitas reclamações no que diz respeito ao ônibus, mas principalmente o horário. Isso não é de hoje, né? Depois da Covid se intensificou. Qual é a sua proposta no que diz respeito, a Gisele comentou da mobilidade de modo geral, mas o ônibus é importante e serve à comunidade, para melhorar esse serviço para a comunidade que é alvo constante de reclamações ainda. A gente fez na pré-campanha Tramontim nos bairros, o famoso Anota aí Tramontim. A gente foi em todos os 35 bairros, lá na rua, lá na cara do gol, não levando reuniões com 50 comissionados para fazer volume, fazer marketing, não, era para ouvir a população. E eu me surpreendi com o nível de reivindicações. Eu imaginava que seria na saúde, na educação. A campeã foi a questão dos ônibus. Então, Belmiro, objetivamente, nós precisamos rever o contrato, precisamos rever essa situação de que o município está dando dinheirão, 40 milhões por ano de subsídio, e o cidadão não tem horários, né? Tem dificuldades de horários, então nós precisamos rever isso. E uma ideia que nós temos é criar alternativas, quem sabe, de uma permissão complementar com ônibus menores, porque, de fato, o problema é que, às vezes, e eu tenho prestado atenção, você vê o ônibus que cabe 50, 60 pessoas com 2, 3 pessoas, e aí, de fato, é um custo muito elevado. Então, por que a gente não usar vans, né? Um sistema misto? Então a gente vai ter que sentar com muita responsabilidade, tem uma concessão em andamento. Agora é preciso que nesse sistema de concessões a gente avalie aquilo que é a parte do município, mas o município está cumprindo tudo. Sim. Vamos ver se a empresa está cumprindo tudo. Então é algo complexo, eu não tenho resposta fácil para um problema difícil. Nós tínhamos uma projeção. A concessão foi feita para 110, 120 mil usuários, nós estamos com 75, e aí é preciso enfrentar esse problema. E esse problema tem que ser enfrentado com alternativas criativas, viáveis, sem ficar vendendo ilusão de que vamos dar passagem grátis para todo mundo. Não é por aí o caminho. O caminho tem que ser com responsabilidade e encontrar alternativas, porque preciso. É para onde isso? Muito bem, vamos passar para o turismo então, candidato. A gente sabe que os municípios aqui em volta de Blumenau estão dando fazendo um bom trabalho em relação ao turismo, em especial Pomerode, né? Que a gente vê crescendo a cada período, traz novidades aqui. Qual é a sua proposta para aquecer o turismo aqui na nossa cidade e também trazer outras coisas que vão além da Oktoberfest, além do universo da cerveja? Gisele, eu tenho dialogado muito com o setor de turismo. E a primeira lição de casa que nós podemos fazer é que Blumenau não pode pensar o turismo isoladamente. Turismo não se faz numa cidade, turismo se faz numa região. Então, a primeira coisa, primeira providência, nós vamos sentar com os nossos parceiros aqui da região. Nós precisamos conversar com Pomerode, com Indaial, com Timbó, porque turismo se faz, no mínimo, regionalmente. Se falar com qualquer operador aqui do turismo, sabe que quando o Beto Carreiro, né, tem bastante gente, Blumenau recebe mais gente. Quando tem a Páscoa de Pomerode, Blumenau recebe mais gente. Então nós precisamos fazer uma integração regional. Começa por aí. Blumenau tem que dialogar com os setores. Vou dar um exemplo. O circuito do Vale Europeu. Eu gosto de pedalar, já fiz o circuito do Vale Europeu, são 290 quilômetros. É um dos mais famosos do Brasil, foi um dos primeiros. Saiu no Fantástico, Globo Rural, Globo Esporte, um monte de lugares. Sabe, começa em Timbó, passa Pomerode, Indaial, Rio do Cedro, Doutor Pedrinho, todos aqueles belos municípios. Sabe o único lugar que ele não passa? Blumenau. Um turismo espetacular, um turista com dinheiro, com bicicleta de 50, 60 mil, gasta em restaurante, gasta em hotel. E nós, com a terra do Fritz Miller, com a nossa Nova Rússia, a nossa Vila Itopava, tantos lugares encantadores de Blumenau
que não são mostrados, né? Porque aquele turista que vem andar de bicicleta, depois ele volta com a família, ele volta com os amigos. Então, resumindo, nós temos que calçar a sandália da humildade, achar soluções, entender que turismo não é só Blumenau, não é só Oktoberfest. Nós precisamos concluir o centro de convenções que está ali abandonado, só nas fundações, para trazer o turismo de feira, né, de feiras. Nós temos um ambiente espetacular aqui, o turismo médico, né, de eventos médicos, eventos jurídicos, como a cidade já teve ao longo do tempo. Então, nosso plano é a regionalização, o diálogo com os nossos parceiros e aprender um pouquinho com o nosso filho Pomerode, né, que está superando nós, dando de relho, como se diz numa linguagem mais popular. Vamos aprender com os outros também. Perfeito. Candidato, lá no plano de governo do senhor tem alguns pilares. O pilar 1 é acabar com o toma lá da cá. Os cargos serão preenchidos por competências, como o senhor já comentou, e não mais por indicação de partidos e vereadores. Mas, para governar, o senhor precisa da Câmara de Vereadores. Como fazer isso? Como o senhor vai conseguir governar, passar os seus projetos na Câmara de Vereadores dessa forma? Eu vou dialogar. Política se faz com diálogo, com conversa, mas não com toma lá da cá. Isso é negociata. Eu não entrei na política para fazer como todo mundo faz, porque se a gente quer resultados diferentes, não pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. E eu tenho know-how nisso, né? Não pessoal, mas partidário, porque nós governamos Joinville com excelência, 3 vereadores, num universo de 19 vereadores, e lá foi aprovada a reforma da Previdência um ano antes do que aqui em Blumenau. Então, com transparência, com decência, e mostrar para os vereadores que os problemas não são do prefeito. Os projetos não são do prefeito, os projetos são da cidade. E mostrando isso para os vereadores, trazendo eles para o debate, dizendo que eles são corresponsáveis. Eu tenho tranquilidade, eu acredito na renovação da Câmara de Vereadores e o blumenauense não precisa se preocupar, porque, Belmiro, a gente não precisa de 8, 10 partidos, esses consórcios de inimigos de ontem, com amigos de hoje, com futuros inimigos. Essa é a receita do fracasso. Isso a gente já sabe no que dá. Então, nós apostamos na novidade, né, na decência, na transparência, principalmente, e eu tenho certeza que nós vamos transformar Blumenau para melhor. Muito bem. A gente também sabe que recentemente conquistamos o espaço do SESI, né, o que era uma preocupação, agora também precisa ser resolvido aqui na nossa cidade. Qual é a proposta que o senhor tem para que esse complexo do SESI aí traga uma utilidade para a nossa cidade e não continue sendo um elefante branco gerando prejuízo? E outra coisa, até na questão do prejuízo, como fazer o SESI ser funcional sem onerar tanto assim os cofres públicos, né? Ô, Gisele, eu vou ser muito econômico nessa resposta. Eu não sei o que o prefeito vai fazer com o SESI. Quem tem que explicar isso é quem comprou. Na minha casa eu não compro nada sem antes saber o que eu vou fazer. Eu não vi nenhum projeto. Não vi nenhum. Aliás, o SESI nem foi comprado ainda, só tem uma promessa. Tem gente fazendo política com o SESI. Então vamos esperar primeiro que o SESI venha para Blumenau. Eu imagino que o prefeito Mário não tenha sido irresponsável ao ponto de comprar ou de receber um complexo dessa envergadura sem ter claro o que ele vai fazer. Então, se o que ele projetou é bom para a cidade, nós vamos encampar isso. Uma coisa eu garanto, o SESI, na minha gestão, não será cabide de emprego, porque fumaças dão indicação que vai ser outra urbe lá, né? Outro SAMAI. Então, que venha. A cidade precisa de um espaço para esporte, incentivar o esporte amador, incentivar o esporte profissional. Contem com o Tramontim, contem com o Partido Novo. Agora, cabide de emprego, não. Essa garantia o blumenauense pode ter.
Pois então, candidato, sobre gestão participativa, como o candidato vê o papel das consultas públicas e da participação cidadã na sua gestão? Como é que vai funcionar isso na sua gestão? Eu, inclusive, coloquei no meu plano de governo o funcionamento do Conselho da cidade. A gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. Nós não temos soluções para tudo. A gente precisa conversar com os setores organizados da cidade. Em especial, eu quero fazer uma administração participativa com as organizações sociais, né? Blumenau é uma cidade que tem muito a oferecer, é uma cidade muito solidária e que tem serviços de qualidade no terceiro setor, e a gente vai incentivar muito isso. Vamos participar com muita profundidade a respeito disso. Muito bem. Candidato Odair Tramontim, foi uma honra ter o senhor aqui. E agora 45 segundos para que o senhor possa se despedir do nosso espectador aí e deixar seu último recado. Eu queria me dirigir aos blumenenses para pedir uma oportunidade. O Partido Novo é um partido que veio para fazer política diferente, de um jeito novo. E isso é simples. Fazer uma gestão de pessoas com currículo profissional, com trajetórias pessoais e não com trajetórias políticas. Nós precisamos acabar com a politicagem. Então, Blumenau, se você quer mudança, a mudança está conosco. A gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. 30, Tramontim. Muito bem. Deu certo, o tempo tá aqui, ó, né? Zerou o nosso Certinho. cronômetro. A gente agradece ao candidato Odair Tramontim, né? Lembrando que a gente vai continuar, né, essa rodada sempre lá no blumenau.portaldacidade.com, né? Você vai poder acompanhar todas as entrevistas que a gente está trazendo aqui para os nossos leitores, vamos lá, né, aqui do nosso portal. Leitores e espectadores, É né, isso aí. Belmiro? A gente quer saber o que é que os candidatos têm de proposta para nossa Blumenau, para que a gente tenha um voto mais consciente aí no dia das eleições. Então, que a gente possa contribuir, que esse é o nosso papel também. Obrigada pela sua companhia aqui, e os próximos candidatos você vai conferir aqui também no Portal da Cidade, em parceria com o Jornal da Mix.